Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Cleiton, conhecido mais como Cleiton Louco, sou quadrinista e ilustrador daqui de Santos. E a gente tem eu tenho um estúdio chamado Moshi, e a gente tem uma parceria com a Gibiteca aqui, que é a Nara aqui, que é a responsável, tá? E a gente sempre reúne a gente recebe alguns quadrinistas, né, que estão no mercado. A gente acha muito importante receber os quadrinistas, principalmente para quem quer trabalhar com isso, né, para saber em loco como é que é a dificuldade, como é que é, né, tirar os mitos, né, das coisas, tá? E hoje a gente vai receber um grande amigo meu, o Alexander. Ele é daqui, né? O Alex é daqui, né? Da Baixada, né? Na verdade, eu sou de Juquiá. Juquiá, Vale do Ribeira. tá. Mas faz uns anos que eu fui embora pro interior de São Paulo. Mas daí tu morava aqui, né? Morava aqui, morei em Juquiá. Meus pais hoje moram já faz 15 anos que estão morando aqui. Tem a assessora ali. É, assessora. Minha mãe tá ali, meu primo aqui, eles são de Tá todo mundo aqui. A família é grande, Minha madrinha também é daqui, a família toda daqui. Bom, então o Alex vai falar um pouquinho sobre como é que é a vida dele, como é que é os percalços, como é que é o dia a dia, tá? Quem quiser fazer pergunta, fica lá, vão ter, né? A minha esposa não vai ter muita pergunta não, né? Só se jogar no rabo de foguete, tá? E aí quem quiser perguntar, porque eu sempre pergunto mais coisa técnica, eu pergunto mais pro lado técnico, porque eu também sou desenhista. Beleza? Você aí fica à vontade, tem água aí. Vamos lá, Alex, primeira coisa, como tudo começou? Você sempre foi desenhista? Eu sei a história, tá? Já me contou. Eu contei pra você, né? Foi almoço, né? Sempre foi desenhista ou... Como é que foi assim? Na verdade, obrigado primeiro a Gibiteca, obrigado a Nara aqui, obrigado Cleiton quando eu falei que eu vinha pra cá, eu falei, não, vamos fazer negócio lá. Não, tem que vir. Vou te Esqueci de visitar avisar, a gente não faz coisa à noite aqui. Né? Muito tempo que a gente tá querendo fazer, porque às vezes faz sábado, aí puta, sábado, aquele sol, cara. Ou o nego vai pra praia e fica em casa com preguiça, né? É difícil mesmo, galera. Então a gente resolveu fazer um dia à noite, aproveitar, que é muito mais fácil para receber família, aproveitar que você estava aqui com passeio, família, passeio, né? A gente vê uma oportunidade, a gente quer fazer mais dessa, vamos fazer um experimento, quem sabe dar certo. Eu quero agradecer mesmo o Cleiton, aqui porque pelo carinho, pelas matérias hoje que saíram do ambiente, obrigado mesmo. Então, como começou foi assim, eu comecei, sou de Juquiá, Vale do Ribeira, e aí lá pelos meus... não vou lembrar. Enfim, quando eu era adolescente, faz tempo. Na adolescência eu fui fazer um curso de desenho com o Jox, que é do registro, acho que é. E aí eu acabei me tornando meio que um faz tudo pra ele, porque eu não tinha grana pra pagar o curso no final. E aí eu fiquei ajudando ele, auxiliando ele e tal. E aí ele me indicou pra fazer um trabalho com um jornal lá de registro. Aí eu publiquei, comecei a fazer eu tinha um personagem na... Você é o que? Década de 90 ou não? Final de 80, comecinho de 90 lá. Ixi! Faz tempo. E aí eu comecei a fazer umas tiras com jornal de registro, né? Mas eu não ganhava nada, ganhava uma tapinha nas costas, tudo certo. Mas eu gostava, eu tava ali. No máximo usava um bebedouro lá pra beber água. No máximo. E aí foi isso, aí eu comecei a publicar umas tiras nesse jornal lá em registro. E o Jota me indicou, fiz uma charge aqui, uma tira ali. Foi legal porque eu comecei a entender como é que funcionava dentro de um jornal, essas paradas de publicar ali. Começa a lidar com o profissional, né? Apesar de a gente estar ali no toca e não vai nada, mas tá aprendendo, né? Claro. E aí foi isso aí, eu comecei a entender como é que funcionava, como que se utilizava a narrativa da política, né? O conceito político e tal, dentro desse período aí. Aí de lá pra cá eu fui fazendo outros trabalhos, fazendo outros lugares, além de fazer esse trabalho. E eu caí no interior de São Paulo, eu entrei numa empresa, depois
falava, vamos fazer um trabalho, vamos trabalhar com outras coisas também, pra ver ganhar uma grana, porque desenhar não dá dinheiro e tal. Essa velha papo, né? Aí eu entrei numa empresa e essa empresa fez com que eu fosse pro interior de São Paulo. E lá quando eu estava no interior de São Paulo... Tem cadeira aqui, ó, quiser. E quando eu estava no interior eu comecei a fazer comunicação, né? Fiquei na faculdade de comunicação. Aí quando eu estava no terceiro ano... Você fez onde? Eu fiz na FAFICA, Faculdade de Catanduva. É pública? Não, particular. Eu queria ter feito... eu fiz muito comunicação porque eu queria estudar roteiro. Caramba! E eu tive bons professores de roteiro na faculdade lá. E na aula que eu ia melhor era a aula de roteiro. E roteiro para comercial, roteiro para... a gente estudou roteiro para documentário. Eu cheguei a fazer 2 documentários lá dentro da faculdade. E aí quando eu estava no terceiro ano, eu saí do trampo que eu estava. Falei, eu vou trabalhar com desenho. Isso foi com meados de 2003, 2004. Aí tem uma estrada já, né? Por aí. Aí quando eu peguei firme mesmo foi em 2006, quando eu me formei. E aí comecei a fazer trabalhos pro Sesc. Eu comecei a fazer... o Sesc tinha um periódico dentro do Sesc que fazia uns trabalhos de cartoons, um trabalho de ilustração. Estou cadastrado com eles desde 2005. E aí comecei a fazer trabalho com eles, eu vi que dava para me manter ali. Aí logo em seguida, a prefeitura de Catanduva abriu um espaço lá para dar aulas de desenho, quadrinhos e tal, e existe até hoje. Aí eu entrei lá e comecei a dar aula de desenho e quadrinhos. Mas isso aí eu lembro que tu trabalhava no banco, né? Trabalhei no banco. Não, essa época você saiu. Não, eu saí do banco em 2006. Eu me desliguei por sempre fez paralelo. Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu entrei de férias. Falei, tu entra de férias, depois tu volta. Eu não voltei mais. Tava muito estressado. Eu fiz a mesma coisa. Tava caindo o cabelo, tudo. Já foi outra coisa em outra área, mas eu fiz a mesma coisa. Aí eu entrei, aí em 2006... Eu mais do que ninguém te entendo, velho. Foi foda. Tá. Mas aí foi isso que aconteceu. E aí começou... Aí eu comecei a fazer trabalho para jornais, eu fiz trabalho para alguns jornais de Catanduva. Mas até então tu ia fazer quadrinho? Ou até nunca tinha se aventurado? Não, eu comecei a fazer... eu fazia tiras, né? Eu fazia uns zines quando era moleque, os quadrinhos dos zines ali quando era moleque. Fazia as tiras pro jornal de registro, quando eu comecei a fazer lá. Aí quando chegou em 2008, comecei a pensar numa história longa e tal. De fazer uma HQ, que é o Memória do Cartunista que fez esse filme aqui. Aí com o Memória eu comecei a falar, não, eu quero contar uma história longa. Aí eu comecei a participar, nesse mesmo período que eu estava escrevendo essa HQ ainda, pensando sobre essa HQ, eu comecei a fazer uns trabalhos com a editora Virgo, junto com o Bira Dantas, junto com o Mastrote, essa galera aí. E aí, como... Picareta do Bira assim vem. É gente boa, cara, tem umas histórias muito engraçadas. Junto com o Gilmar, né? Gilmar, né? E aí eu publicava essas tiras nos jornais de Catanduva, aí o Mastrote me descobriu lá. Falou, tem que é tiras de letras. Falou, você tem umas tiras aí e tal, que você publica e tal, falaram de você quer publicar com a gente? Falei, beleza. Aí naquela época você entrava com um valor para poder participar, eram 28 cartunistas do Brasil inteiro. E aí você ganhava uma remessa de livro para você poder vender depois e tal, como pagamento do serviço, entendeu? E aí eu participei de 4 livros com eles. Publicava na Virgo, as tiras que eu publicava nos jornais lá, eu mandava. Aí eles publicavam 8 tiras, que era do Maneiro, do Pelo, do Bronco e da Alininha, acho que era a personagem que publicava lá. E nesse meio tempo comecei a fazer Memórias de um Cartunista. Foi a minha primeira história longa, assim, que eu fiz, que é uma história de 60 páginas. E é um salto, né? Apesar que eu acredito assim, como tu já tinha uma produção, fazer quadrinhos, tu não passou pela etapa tu já estava mais profissional no fazer, né? Sim, eu tava... assim, na hora de fazer, acredito que tu já estava mais escolado. Porque tem muita gente que quando começa a fazer quadrinho, né? Ele nunca fez, não tem essa bagagem que tu tinha. Vai fazer o quadrinho pela primeira vez. Não, eu já tinha feito umas histórias começa um quadrinho longo já e não acaba nunca. Eu tinha feito um zine que chamava Zine Borracha, era o nome. Borracha. Que aí eu fazia umas histórias de 2 páginas, de 4 páginas. E vai experimentando. Que eu ia experimentando a virada de páginas, experimentando o timing, experimentando a narrativa, o conceito da página, que é muito importante nos quadrinhos, né? O conceito gráfico. Eu estava lendo outro dia do Marcelo Quintanilha, ele falou que pensa o quadrinho, né? Ele não pensa como página, ele pensa como fábula. E muda toda o
forma de você, se você ler os quadrinhos dele, você percebe Sim, legal. sim, eu tenho. Como é que faz isso? Pensa com página, um quadro, ou Não, depende vai no muito. feeling? Depende muito, né? Ó, que nem tem esses trabalhos que eu faço, que é o GB Jazz, Ligações, Sonata, e tem um outro trabalho que eu estou fazendo agora para 2019, que eu vou mais no feeling mesmo, que eu vou na experimentação gráfica total, assim, você sabe disso, narrativa, entendeu? E... Tem que experimentar, cara. É, porque eu sou músico, aí eu queria trabalhar ainda tem essa ainda, né? Ainda tem, as como é que paradas o cara fazer coisa pra cacete, meu? vai ter que pagar as contas. É, Mas não paga. e aí como é que conciliava ainda? Tocava à noite e tal? Sim, eu toquei. Fiz turnê através da banda Motociclos, que é uma banda que eu participei por muitos anos. Eu fiz turnê baixo, né? Contrabaixo uma banda contrabaixo. Eu fiz turnê com o Big Gills, que é do Big Alambique, que é uma banda do Rio, blues e tal. Fiz 3 turnês com ele por essa banda. Fiz turnê com ele. É um grande amigo meu, posso falar isso porque é um chato. Dá um mesmo. filme aí, cara. Você viu só? Eu já tô até com vergonha aqui, porque cara, porra nenhuma, velho. Não, para com isso, não vem não. a falar como é que eu uso, assim, quando eu faço GB Jazz, ligações sonata, eu vou mais no feeling. O que é? Eu vou mais sentindo o que a narrativa está pedindo. Eu não faço um roteiro prévio, sabe? Esses trabalhos aqui. O que me ajuda muito, que é uma necessidade para mim. Poder trabalhar que nem no Duas Vidas Giramundo, que nem o Mensageiro, que nem o Memórias do Cartunista. No Memórias do Cartunista eu fiz meio que no feeling. Eu fiz um argumento e a partir dali fui fazendo no feeling. Eu não escrevi página por página no roteiro e tal. Aí quando eu... cada um tem um processo, cada processo é mais bizarro. E aí o Duas Vidas Giramundo, que foi um trabalho de 3 anos, aí quase 3 anos de fazer, eu ia conciliando todos os trabalhos com ele. Ele foi um trabalho que eu pensei na história, no argumento, e aí eu fui trabalhando o roteiro e eu ia escrevendo nos meus sketches. Entendeu? Primeiro eu fiz o argumento inteiro para ter um fio narrativo ali. E aí depois eu ia fazendo no meu sketch, eu ia já escrevendo o que ia acontecendo na página, mas algo bem sucinto assim. E aí eu já ia desenhando no meu sketch o que aquilo ia sendo. O Quentin Tarantino, viu uma entrevista dele outro dia, que ele falou que ele não pensa a mensagem que ele quer passar até que ele fecha o roteiro, ele pensa depois. Como é que faz? Tudo no meio? É meio que... Ou se é que tem mensagem, às vezes tem quadrinho que você só quer botar pra fora, né? Não tem... no Duas Vidas tem mensagem. Tem mensagem que eu pensei na mensagem, eu fiz o argumento e eu queria passar aquela mensagem no argumento. Aí eu encaixei no argumento e dali eu fui passando. Tem mensagem social, mensagem de... Tu sofre com edição, por exemplo, na hora de... Eu quando vou criar os meus, é uma história de 8 páginas, mas tem 30. Aí você vai picotando até chegar ali e falar, essas 8 páginas que eu tenho, só que eu vou trabalhar. E aí tu vai condensando, os quadrinhos tem muito disso. Como é que faz? Duas Vidas teve umas páginas que eu excluí. Páginas que eu vi que... E depois eu excluí umas páginas, depois senti necessidade de outras páginas como time. Não, isso é normal. Porque Duas Vidas eu misturei narrativa verbal com não verbal. Então, no momento que o personagem está criança, é tudo não verbal. E o Duas Vidas era pra qual tipo de público? Ele é uma obra aberta. Ele é um drama, ele tem uma pegada do traço, gráfico infantil, mas ele é um drama, uma carga dramática, assim, que conta a história personagens. Falando nesse lance de como fazer a história, meu Mensageiro já foi diferente. Como foi feito com o Renan, ele me mandou a história como se fosse... isso é outra experiência. É uma outra experiência. Renan Laviola. Renan Laviola, que é parceiro nosso, né? Pra ele até hoje. Mas vai sair esse ano. Sai. Então, o Renan mandou pra mim como se fosse... No princípio nós fechamos... Quando nós fechamos o trabalho, eu falei, Renan, você quer que eu trabalhe o roteiro contigo? Eu quero trabalhar o roteiro contigo. Beleza, então, beleza. Aí ele mandou em prosa pra mim, tudo em prosa. E a Lê, que trabalhou comigo no processo com a minha esposa, que é editora e revisora de texto, a gente foi trabalhando junto. A parte chata. E aí eu fui trabalhando no roteiro, ele mandava em prosa pra mim. Primeiro eu decupei o roteiro, ele mandava em prosa, e aí eu ia decupando, pensando na página, pensando na narrativa, pensando na mensagem, e eu decupando tudo. Porque o roteirista é um campo que tem que imaginar, né, cara? Uma coisa que vai rolar. No fundo ele não sabe
talvez, né, você que vai dar essa visão pra ele, ó, isso aqui funciona, isso não funciona. Sim, sim. Mais que vocês têm experiência e tal, mas E não tem tanta noção assim da parte gráfica, né? Sim. Né, gente, tô originalizando, mas Sim, tem sim, é verdade. tem bastante. Você tem que, às vezes o cara, ó, faz isso aqui, você fala, pô, né, cara, não tem muita coisa na página, não flui direito. E ainda E aí bem que faz mais trampo. que faço esse trampo. Eu tive uma experiência antes com o Leonardo Melo. Leonardo Melo da Quadrinópolis, Curitiba. Quadrinópolis, Aí eu participei tem um quadrinho dele lá, era bem ativo. chama Cavaleiro da Luz, acho que é. Que aí ele chamou 4 quadrinistas do Brasil para fazer o roteiro dele. Eu fui um deles. Eu fiz uma etapa do roteiro dele. E aí ele me deixou bem aberto. Ele mandou para mim o roteiro descrevendo o que ele queria na página. E aconteceu de uma página falar assim, ó, tá um diálogo a mais, então vamos condensar isso daqui. Ele deixou bem à vontade. E o Renan também me deixou bem à vontade para trabalhar nesse sentido. Como a gente fechou o roteiro, tudo, O Renan também, às vezes ele via com umas coisas lá, Renan, funciona, é normal essa troca. E essa troca que é legal. Acho que não pode ser ortodoxo, acho que os dois lados. Não, pode ser aquele intransigente, né? Sim. Quadrinho pra mim é uma experiência. Todo quadrinho que eu faço é uma experiência. Seja de encomenda, que no caso foi com o Renan, um trabalho de parceria, né? Foi com o Renan, seja um trabalho autoral meu. Pra mim tem que ser sempre uma experiência. Então, se fechar um trabalho amanhã com outro roteirista, um trabalho meu, tem que ter essa parada da experiência. Vai ter que se descobrir, né? Seja gráfica ou seja narrativa, né? Como é que é isso que tu falou? Era engraçado, porque eu trabalhei com roteirista de 2 obras diferentes. E uma foi diferente da outra. Sim, não teve nada, uma experiência totalmente diferente. De feeling dos dois, ele mandou, eu falei, pô, parecia que a gente trabalhou junto, mas, sabe, não ficou mais fácil, talvez. Era outro trabalho, não tinha nada a ver. Um era sobre, era no Brasil, outro era na Roma Antiga. E, sabe, parecia outra coisa, assim, cada um trabalhou no mesmo roteirista. No mesmo roteirista. Sim. E cada um mesmo é bem específico, cada trabalho é bem... Uma coisa que eu ia te perguntar, eu sempre pergunto pros galera que vem aqui, quais os artistas que falam em tua cabeça? Nossa. Opa! Perfeito. Ó. É tipo, pergunta, né? Ultimamente, assim... Olha, isso muda, né? Vai muda mudando. Muito, assim, muda muito. A gente fizeram no começo, depois o movimento de quadrinhos. Tem uns fundamentos, tem uns clássicos, né? Tem o Will Wise, né? Esse é o confuso. Tem esses clássicos, mas assim, pra mim hoje, a literatura tem me levado muito mais para um sentido que os quadrinhos, às vezes. Lourenço Mutarelli é um cara que, não só dos quadrinhos, mas a literatura dele me chama muito. Tenho lido as últimas obras dele, que nem o Grifo da Bidera, foi um livro dele que eu li. Oi, fica à vontade. O penúltimo livro dele. Rafael Coutinho é um cara que eu gosto muito. É muito bom. Mazzucchelli, David Mazzucchelli, mas da fase dele com Atual, atual com... Tem a obra dele, Não, a outra. O Astérios Políticos. Isso, Astérios também é um puta de uma HQ. Acho que a gente não tem aqui. É muito boa. Dá uma caçada. Esse aí a gente não tem aqui no Tem Nascimento, não. a Power Paola. Quem tiver aí o Astérios Políticos quiser doar aí pra biblioteca, faça a favor. Astérios Políticos não tem não. Astérios Políticos é muito bom. É uma experiência. É Mazzucchelli. É Mazzucchelli, né? Não, é Mazzucchelli. Mazzucchelli, né? Mazzucchelli, nossa. Não, o cara do Comic Zone lá, ele falou, foi atrás dos caras lá, né? Mazzucchelli. Então tem ele, tem a Power Paola, que eu gosto muito. Power Paola. Que eu gosto bastante, eu li as HQs dela. Ele é o Aguazelli, é um cara que... Eu li o último Caput do Lord Aguazelli. É uma HQ esse cara é fenomenal, um monstro também. Assim, é muito do que eu vou lendo ultimamente, sabe? Tipo, são as leituras que eu faço. Tem um traço bem particular, cara. Bem particular assim. Mas a literatura me chama muito, né? Qual é as obras de literatura aqui? Mas contemporâneas. Um estilo, não precisa falar um escritor só, mas um estilo de literatura que fala, opa, esse aqui é a minha praia. Esse ano que passou, eu li Deus Foi Almoçar. É uma obra do paulistano,
Caramba, qual a comunidade dele? Rapaz do céu. Não tem problema. Deus foi almoçar, uma obra que eu li. Nossa. A gente pesquisa e coloca na Deus foi descrição. almoçar. E também li Lourenço, A parte de literatura dele. literatura. Li o Grito da Ptera, li o Cheiro do Ralo, Cheiro do Ralo. reli, na verdade, e foi uma obra que Cara, eu gostei não muito. vi ainda até hoje. Acho que eu vi Maravilhoso. filme, eu acho que eu só vi A filme, literatura é não- maravilhosa. Muito bom. O Lucimar Mutarelli também, ela me mandou até o livro dela de presente pra mim, eu li o primeiro livro dela. Então são esses os últimos que eu li. O teu trampo, tu trampa mais com ele de forma tradicional. Quadrinhos eu faço. Tu prefere trabalhar o quê? Com pincel, bico de pena? Eu trabalho com pincel, basicamente pincel e caneta. Eu usei caneta técnica no Duas Vidas Giramundo e usei também giz pastel também, em algumas partes. Mas basicamente é pincel. Tem umas partes que tem giz pastel. Essa parte Tem da- umas da- aquarelas assim. tem um que nem aqui mesmo, se eu for pra frente aqui. Tem essa parte aqui. Essa parte aqui essa daqui é giz pastel. Tá. Trabalha digital só tratamento. Tratamento e diagramação. Diagramação. Que nem no caso do mensageiro eu fiz os balões e fiz a diagramação das páginas. Tu não usa, basicamente tu não usa régua, né? Não, Eu também não. Eu gosto também assim porque fica mais orgânico, né? No meu entendimento. Fica mais Fica mais orgânico.